Meu nome é Bia, eu sou CEO do Viso da Bola e estou muito feliz de estar aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E o nosso convidado, esse executivo, ele veio de São José dos Campos para nos brindar aqui, falando então do seu talento, da sua criatividade no mundo dos negócios. Meu amigo, gratidão aí por você ter vindo. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria que você falasse de você, porque é tanta coisa que eu não saberia reproduzir. Imagina. Quente, primeiramente, bom dia. Bom dia aos seus assinantes. É uma honra e um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Por favor, se apresenta, pessoal. Meu nome é Márcio Concone, sou advogado, possuo 2 formações. Eu comecei fazendo administração de empresas, com MBA em gestão de negócios, e fiz também direito, com algumas especializações em direito penal, direito processual e direito civil, e direito imobiliário. Legal. Deixa eu só te perguntar o seguinte, tem muita gente que estão em transição de carreira, o fato de você ter feito administração, quando você escolheu direito, ele complementa um monte de coisas para você, principalmente de procedimentos, de regras, de leis, adequações assim, comparativos de tipos de empresa e tudo mais, Sim, sim. Eu comecei minha carreira trabalhando com comércio de família, onde eu aprendi muito, onde eu tive um grande professor, que eu continuo sendo até hoje, meu pai, me ensinou muito, desde todos os setores dentro de uma empresa, setores de compras, vendas, gestão de estoques, enfim, tudo que procedimentos, normas regulatórias, leis que têm que ser cumpridas, Legal. Então, nesse meio tempo, eu acabei fazendo administração, especializando. Posteriormente, saí da região ali do Vale e vim para São Paulo, onde eu trabalhei em diversas instituições, principalmente instituições bancárias, Foi forte na área comercial. E a gente começa realmente a analisar isso. O que tem quais são as oportunidades de negócio, quais são as oportunidades de rentabilidade de uma empresa, o que ela pode fazer para crescer, para agregar, enfim, tudo para poder ter um bom resultado. Isso foi durante um bom tempo. Eu acho só uma coisinha. Claro. O pessoal está achando assim, não, ele veio tranquilo e foi fazer. Não, é uma cobrança muito grande. Bancos tem assim, você entra lá, quer dizer, para o público, olha que tal, ele ganha muito, não sei o quê, mas as cobranças são muito grandes, São enormes. Os desafios são grandes, as metas elas acompanham. Sim. Mas no fundo eu sempre tinha aquela coisa do empreendedorismo, E também alinhar isso junto com o direito, Até que eu tomei a decisão de voltar para a região. Perfeito. Voltei para a região do Vale com vários desafios, tanto pessoais quanto profissionais. Comecei realmente essa transição que você falou, poxa, e agora? Eu trabalho com CLT, ou tem pessoas que trabalham através de pessoas de PJ, e como que você faz isso? Realmente é um passo, é uma decisão? Sim, mas tem que ser tomada. Quem tem essa coisa do empreendedorismo dentro de si, eu acho que a melhor palavra que possa definir isso chama-se ousadia. Sair da zona de conforto. Isso, olha, você falou um negócio muito sério que muitas vezes o pessoal me fala. Eles falam assim, o que eu faço? Trabalho CLT ou trabalho por conta? Quando você trabalha CLT, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Quando você trabalha empreendedor, você sabe quanto você vai gastar. Não é verdade? Não pode ficar contando com nada. Tudo que vier é através de você. Sim. Exatamente. Então, é um passo difícil. Para alguns sim, para alguns não. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. Então, assim, eu respeito muito quem trabalha. Mas, naquela forma, eu não me satisfazia. Eu precisava de algo a mais. Foi aí que eu falei assim, vou arriscar. E assim, graças a Deus deu tudo certo. Comecei de fato, como eu tinha a segunda formação em Direito, eu falei, eu vou me aprofundar nisso. Fui para São José e adquiri uma empresa.
quando estava começando a advocacia e fazendo essa gestão dessa empresa. E a parte da administração ajudou nisso, né? Claro, não, totalmente, não precisa. Hoje em dia a gente sabe que a maior parte das empresas quebram, e não é por falta de vontade ou garra dos empreendedores, não, às vezes é por falta de conhecimento, por falta de experiência. O quebra-cabeça não está completo. Não está. Então, isso tudo assim, afeta demais. Então, eu sempre zelo por conhecimento, estudos, enfim. Isso é primordial para qualquer pessoa. Bom, o caminho, eu fui para lá, vendi essa empresa no final de 2019. Quando foi começo de 2020, eu falei, agora eu vou cuidar só da advocacia, o que acontece? Pandemia. Pandemia. E fica em casa. E fica em casa. Daí, eu tinha dois caminhos. Ou buscar uma renovação, buscar adaptar o que estava acontecendo, ou esperar. Eu não sou de esperar. Então, e as contas chegam. E as contas chegam. A grande situação, que eu escutei uma frase uma vez que me marcou muito, foi no momento de crise. Lógico, foi usada só uma palavra, mas eu consigo contextualizar para várias situações. Apenas a riqueza muda de mãos. Ela estava de um lugar e vai para outro. Eu falei, não é só riqueza, são oportunidades. Isso, perfeito. Foi aí que, conforme eu comecei a construir o escritório, eu já construí num formato totalmente digitalizado, totalmente digital. Por quê? Da mesma maneira que os comerciantes sofreram demais, todo o varejo, que as vendas caíram, todas as vendas físicas, em contrapartida, quem começou a entender esse movimento digital, começou a ganhar um espaço assim, absurdo. Assim, a alavancagem desse tipo de sistema é algo que até hoje não parou, inclusive. Exatamente. Isso só acelerou esse processo. Então eu já comecei a estar participando desse mundo. Então, é uma questão de visão e oportunidade. E aí tem que melhorar o site da empresa, tem que ter interatividade, melhorar tudo, né? Tudo. O que ajudou também, a justiça também, ela, de uma certa forma também, ela acelerou seus processos, hoje em dia com a atuação com as audiências virtuais. Sim. Onde e talvez sem a pandemia podia demorar muito mais. Podia, isso só acelerou. Que bacana, legal. Então teve todo esse movimento e juntamente com isso, lógico, você acaba entendendo um pouco mais desse mercado, como que funciona, suas características, como que você de repente tem um produto e você possa fazer o lançamento dele no mercado, como que você possa fazer a gestão de publicidade, como você atrai muito mais clientes. Então assim, é um outro mundo, é uma outra linguagem. Ok, muito importante saber isso. Que legal. Ô Márcio, então assim, você olhou para trás e falou, ó, não tem, eu só posso ir para frente. Sempre. Olhar para o retrovisor. E acreditar e tocar, né? Sim. Você me fez lembrar, assim, no ideograma chinês, crise, né? Ele é muito parecido com CRI, de criatividade. E para a gente é assim, você escreve crise, se você tirar o S, é CRI, é de criatividade. E você vai atrás da oportunidade. Exatamente. Interessante. E com isso, lógico, você ganha mais escala, você ganha qualidade de atendimento, você consegue atender em outros locais. Então, quando você tem um escritório físico, realmente, você consegue atender a demanda local, mas você tem uma limitação. A partir do momento que você começa a ingressar no mercado digital, você consegue ter uma amplitude maior, consegue atender até de uma forma muito, como eu posso dizer, no nível de território nacional. Exato. Isso não tem impedimento. Sim, e antes era assim, a pessoa tinha que ter o escritório, né, conversar, tomar um café e tal. Hoje você consegue fazer tudo virtual. Sim. Assim, os dois são muito importantes. Exatamente. Assim, eu não abro mão disso. Eu acho muito importante o mundo físico, sim. Sim. Inclusive, planos futuros que a gente vai estar conversando, existem realmente, nós temos a intenção de abertura de escritórios. Porém, se você tiver uma gestão, principalmente daí já volta na administração, né? Exatamente, isso, perfeito. São os seus complementos. Se você tiver uma gestão unificada, centralizada e dinâmica, você ganha mais escala, você pode ganhar mais rentabilidade e fora diminuição de custos. Exato. Não, maravilha. E mesmo você tendo mudado para lá, muitas vezes você acaba voltando, você tem clientes aqui que você precisa conversar com eles, vem em audiências também, você acaba a internet, toda essa a parte de audiências também, ou
reuniões online, ela facilita demais. Exato. Ela facilita. Mas lógico que esporadicamente existem as visitas, existem as reuniões, isso faz parte do dia a dia. É verdade. Esse relacionamento é importante, o olho no olho é muito importante. Isso, e até participação em congressos, essas coisas assim, também são importantes. Rever as pessoas, ver o que está acontecendo no momento, porque as leis mudam muito. Sim, muito. Você tem que estar antenado com essas coisas. Então, o fato de você ir a alguma audiência, você tem que ver tudo que mudou nos últimos anos para estar afiado. As leis, julgados, enfim. Né? Exatamente. Está atualizado. É verdade. Aquele falou assim, não, eu estudei, fiz formação em direito e tal, eu estou preparado aqui. Faz 10 anos que eu formei, então, olha, infelizmente, você está desatualizado totalmente. Né? E não é só o direito, né, Kendi? São realmente assim, tudo que acontece no mundo, todas as mudanças, as alterações, não se poder ter um bom acompanhamento, até porque os nossos clientes, enfim, a população em geral, ela também passa por mudanças. Então você precisa acompanhar essa evolução. Você vê que da pandemia para cá, os estabelecimentos que colocaram força no delivery são os que cresceram. Aqueles, não, a pessoa tem que entrar aqui, comer aqui, essas daí, muitas delas sucumbiram, porque não aceitaram que tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que mudar o mindset para determinadas coisas. Não é só isso, o próprio conceito de prestação de serviço e consumo, hoje em dia, você vai até o cliente, você entrega o serviço. Hoje em dia, você vê realmente o varejo, alguns, né, depende muito do tipo de estratégia de cada um, alguns sofrem com isso, que não tem essa disponibilidade de delivery, de entregas. A mesma coisa acontece nos serviços. Se você não tem uma estrutura adequada para você poder fazer um atendimento, fazer uma reunião, você não vai chegar. Então, tudo isso, assim, os empresários, os prestadores de serviços, os autônomos, enfim, quem estiver, quem faz, né, quem presta o serviço, de fato, eu sou mais um prestador de serviço, né? E precisa chegar até o cliente atendendo as suas demandas. Perfeito. Ô Márcio, e antes do café a gente estava conversando, você não tem só essa parte de profissional da administração e profissional de direito. Você fez uma amplitude maior analisando a parte social também, né? Sim. Isso gera uma vontade minha, eu acho, que nós temos mais do que a obrigação de contribuir com a sociedade. Isso, perfeito. Então, lá o que nós fazemos, nós temos um grupo de pessoas que nós fazemos nosso planejamento periódico e nós ajudamos várias entidades de diversos segmentos, seja entidades de crianças, idosos, enfim, tudo que a gente possa fazer, é o mínimo, né? A gente já tem a nossa, né, independente da religião, de cada um, da sua fé, da sua crença, mas uma coisa que é muito importante, nós sermos gratos, principalmente na nossa vida. Isso, todo dia a gente acordar e falar assim, nós temos um desafio hoje que foi nos dado. Sim. E tem que ser da melhor forma. Sim. E uma das formas que eu vejo como gratidão é servir. Servir ao próximo. Lógico, a gente não pode só esperar que as coisas aconteçam, seja o governo A ou o governo B, ou que as coisas aconteçam naturalmente. Não, o natural seria nós, que somos líderes, que somos gestores, que podemos fazer algo para o próximo. Então, cabe a nós também darmos o ritmo. Exato, perfeito. É assim mesmo, né? Ai, que ótimo. E você está sempre estudando, se atualizando, porque faz bem também para você, né? Eu gosto. Tem um lado autodidata, pessoalmente. Gosto, tenho muito interesse em diversas áreas de conhecimento. De uma forma geral. Acho importante porque as informações vão se complementando. Verdade. Você acaba crescendo, né? Tendo conhecimento geral sobre diversos assuntos para você poder saber fazer esse link com tudo. Márcio, tem algum desafio ainda que você ainda espera realizar? Ele está longe, está próximo? Não sei se você pode falar ainda. Eu posso, é um planejamento meu. Assim, apesar do escritório, o escritório virtual está muito bem informado, mas agora são 2 planos que eu tenho. Um deles é realmente estabelecer escritórios físicos, legal, compactos, mas com alta efetividade, com alto atendimento em alguns estados do Brasil agora, na frente. E uma atuação muito forte no mercado digital de fato. Então o planejamento já está feito, está tudo ok, faltam alguns detalhes. Vai começar a fazer o lançamento de cursos, né, através de e-books, aulas e mentorias.
Perfeito, não, isso é importantíssimo. Até porque, além de equalizar a linguagem, né, ele dá aquele tapa de atualização. Né, aquelas coisas que... porque tem determinadas coisas que você tem que repetir várias vezes para incorporar. Né? Então, ajudar essa mudança de mindset também. Perfeito. Interessante. Que legal. Nós estamos nos instantes finais. Eu queria que você deixasse seus contatos. Nós vamos escrever aqui também. E também uma mensagem para o pessoal que está CLT ainda, não sabe se fica aqui até se aposentar, ou qual o estalo que tem que ser feito, assim, olha, eu tenho a ver empreendedora, qual o primeiro passo? Eu queria que você deixasse essa dica para eles. Perfeito. O primeiro passo é realmente assim, ter uma definição, né, da sua própria vida. Com todo respeito, tem muitas pessoas que gostam e fazem carreiras, né, nas empresas, até aí nada contra, normal. Mas se a pessoa tiver realmente uma vida empreendedora, tiver vontade, são duas coisas. Você tem que ousar e sair da zona de conforto. Né? A pessoa tem que ficar incomodada. E ela, poxa, eu preciso. A partir daí, tá, não preciso. Como? Buscar ferramentas. Mas se você não tiver aquele ímpeto, né? aquele que eu chamo de inconformismo. Perfeito. Ser inconformado, eu acho que é a palavra que define. Isso, exato. Aí realmente não dá certo. Você precisa disso. E realmente ir atrás do seu sonho, lógico, com planejamento, com informação, para não acontecer o que acontece com muitas pessoas, de abrir uma empresa e em pouco tempo elas vêm, né? Já não ter sucesso. Então, assim, planeje, faça realmente a lição de casa, que a gente brinca, faça o seu arroz com feijão muito bem feito. Perfeito. Não precisa de repente estar inventando a roda, né? Realmente, se uma pessoa tem uma característica, tem uma habilidade, explore essa habilidade. E assim, o que eu vejo que realmente é o futuro, quer dizer, na verdade já é o presente, é ter realmente conhecimento no mercado digital. Né? Porque o varejo físico vem, tudo bem, existe demanda, existe, enfim, mas o mercado digital vem crescendo demais. Então, assim, especializem-se, conheçam, busquem informações. É o que eu gosto de estar passando. Ver as tendências, né? Tendências, tudo. É que o mercado digital hoje em dia ele se torna algo enorme. Assim, tem muitas informações, não é do dia para a noite. Exato. Eu me recordo que em 1999, quando eu era executivo de uma grande corporação espanhola, o pessoal já falava assim, quem tiver uma empresa física, mas não tiver pelo menos um site, né, e assim, começar a entrar devagarinho na internet, o e-mail de contato e tal, não vai sobreviver. E era verdadeiro, né? E assim, daqui para frente, mas cada vez mais. Né? Sem dúvida. Tá ótimo. Pastor, gratidão. Eu venha sempre, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado a você. Pessoal, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Márcio Roncone, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.